Vem aí, a nossa próxima atração. Ouça a partir de agora o programa Direito em Foco. Olá, muito boa noite. Estamos começando a última edição do programa Direito em Foco em 2016. E o tema desta terça-feira é uso capião. E como é a última semana do ano, um programa especial, onde teremos a participação dos advogados Alisson Pinheiro e Artêmio Silva da Silva. Eu vou já de imediato fazer o primeiro questionamento ao Dr. Alisson Pinheiro e também o Dr. Artêmio Silva da Silva, se quiser também já participar, né? Eles fizeram uma prévia divisão dos momentos em que participarão do nosso programa, da edição de hoje, mas a partir do momento que eles quiserem interagir, estão completamente à vontade. Dr. Alisson Pinheiro, eu começo lhe pedindo para conceituar o uso capião. Muitas pessoas falam, mas nem todas podem saber realmente o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado dessa expressão. Vamos lá. Primeiramente, boa noite todo mundo, mais uma vez, é um prazer estar falando com vocês, convite do nosso amigo Rodrigo, sempre tentando passar o básico, tá? Como eu sempre digo no início, mais ou menos, isso é uma conversa, é um jeito das pessoas conhecerem alguns direitos que têm e às vezes, por próprio a correria do dia a dia, acaba não tendo a consciência própria de como chegar neles. Mais uma vez lembrando, sempre nós temos a Defensoria Pública, temos vários advogados por aí que estão aí para auxiliar nisso. Começando a explicar o que é o uso capião. O uso capião, ele é quando a posse se torna concreta. Aí entra a questão de posse, que isso vai ser um outro programa, depois a gente vai falar sobre posses. O uso capião é quando a posse, passado um tempo, ela se sedimenta, se torna propriedade. E o uso capião é a perda da propriedade de alguém em posse de outro. Então, assim, a gente tem que explicar que existem várias modalidades de uso capião, existem vários modelos de uso capião. Eu não vou entrar numa base doutrinária, não vou entrar numa base um pouco mais pesada, que não é uma aula. Não estou aqui para explicar direito para ninguém, estou aqui para dar o básico para vocês entenderem que vocês têm direito ou não. Normalmente, a principal característica de uso capião é a posse mansa e pacífica. O que é mansa e pacífica? Mansa é quando dentro da posse pôde entrar sem ter que fazer nenhum problema, sem ter que destruir alguma barreira, sem ter que invadir. Estava abandonado, como é o básico que se fala. E a pacífica foi que durante o tempo necessário, ninguém tentou retirar a pessoa de lá. Ninguém lutou por aquela posse, ninguém lutou por aquela propriedade. Então, posse mansa e pacífica. Tá? E depois, decorrência do tempo, que entra nas modalidades, nós temos o uso capião rural, urbano especial. O que mais é comum para nós? Tá? O uso capião urbano e o urbano especial. Sempre, tamanho máximo 250 metros quadrados. Tá? Aí, claro, conforme for, 10 por 15, enfim, terreno no máximo 250 metros quadrados. O uso capião rural, aí tem algumas modalidades, tem de módulo rural, não módulo rural, tá? Nunca passando 49 hectares. E aí do rural é bem mais específico o tipo de utilização. Vamos no básico, que é urbano hoje, tá? 250 metros quadrados, posse mansa e pacífica, tempo que tem que estar na posse desse bem, 10, 15 e 20 anos. Cada um desses tem uma especificidade. Normal, hoje, dentro da nossa jurisprudência, 15 anos. De 15 a 20 anos. 10 anos são só em pouquíssimos casos. Normalmente, 15 e 20 anos. Basicamente, o uso capião é isso, gente. Tem que estar com a posse mansa, pacífica, mínimo de 15 anos, de uma área de não mais de 250 metros quadrados delimitados. Basicamente isso. E se a área tiver 251 metros quadrados? Aí ela não pode ser alvo de uso capião. Ela tem que ser redimensionada antes disso. E isso é um grave problema, isso é uma coisa bem complicada, porque quando se faz uso capião é obrigado a ter uma planta na casa. Porque como é que eu vou comprovar que a área existe, quem são os meus vizinhos, os lindeiros, como se chama, sem ter uma planta? Então é obrigatório, na lei, que se tenha uma planta. O memorial descritivo da área do bem. Esse memorial descritivo tem que constar a área máxima. Se for maior que isso, tem que ser desmembrado. Porque acima disso é um terreno que a pouco mais a gente vai fazer uso capião de uma área urbana de 40 mil metros quadrados.
seria impossível que uma família, o uso capião é sempre feito uma vez, a pessoa não pode ter mais que um bem no seu nome, até porque não teria lógica nenhuma, se ela tem outro bem, que vá para o seu próprio bem. Que ela more numa área tão grande. Tem que ser uma área destinada ao cunho social da terra, ao cunho da utilização própria da terra. Então não pode ser uma área tão grande. Se for maior que isso, tem que ser desmembrado. Não pode com mais de 250 metros. Todas as áreas de um território, de uma cidade, elas estão sujeitas ao uso capião ou existem determinadas áreas em que não é permitido? Isso até é uma coisa bem... A gente estava conversando antes de entrar no ar, inclusive com o próprio doutor Artêmio. Sim e não, é uma resposta que várias vezes eu falei para vocês aqui, e é até engraçado eu falar. Sim e não. Sim, pode ocorrer, e não pode não ocorrer. Existem vários casos. Por exemplo, existem as áreas do Estado, não Estado como ente Estado, Rio Grande do Sul, Estado como nação, gente. Sempre o Estado a gente pensa como nação. Alguns locais que eles são públicos, mas são de bem comum. Esses não podem. Outros locais que são públicos, mas são bens utilizáveis publicamente, também não podem. Mas existem áreas onde o Estado detém a propriedade, mas nunca utilizou, nunca deu um destinamento próprio para elas. Então elas acabam que podem ser utilizadas sim uma ação de uso capião. Existe muito caso a caso, existe muita destinação. Por exemplo, existe o município de Rio Grande, onde tem muita área de marinha, muita área própria da União. São Leopoldo do Norte é pior ainda, tem muita área rural que nunca foi feita propriedade para ninguém. Existem propriedades muito antigas, algumas que a União retomou a posse em decorrência de dívidas. Então, qualquer área do Estado ou da União pode sofrer uso capião? Sim, não, depende do caso. Sempre é bom procurar um profissional da área para dar uma olhadinha, ver na área e fazer um estudo de caso, porque é muito complexo o pode e o não pode. Sempre tendo todos aqueles dados que eu falei antes, tendo todas as provas da posse do bem, ininterrupta, pacífica, como falei antes no início. Mas o que eu digo para vocês é assim, pode e não pode. O uso capião, ele se dá unicamente por via judicial? Essa parte aí eu vou até agora passar para o meu colega responder, mas eu já inicio. Existem duas modalidades, a judicial e a extrajudicial, que é uma modalidade nova no nosso judiciário cartorário, mas é uma modalidade bem nova e bem interessante de utilização. Por favor, doutor. Bom, agora o doutor Artêmio vai então integrar a nossa conversa, vai nos trazer também outras informações. Doutor Artêmio, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, e a novidade que temos para falar para todos é a inovação que veio junto com o novo Código de Processo Civil, né, que foi modificado em 2015 e entrando em vigor em 2016, que no seu artigo 1071 prevê a modalidade de uso capião feita em cartório, ou seja, extrajudicial. Só que o código em si, ele não trouxe especificamente os mecanismos para se fazer esse uso capião, já que é uma das ações mais específicas que nós temos, com uma série de exigências. Participam os 3 entes da federação, o município, o estado, a federação tem que estar ciente daquela área que vai ser uso capida. Tá? E o cartório em si, ele exige que todas as provas todas elas estejam prontas, inequívocas, sem nenhum problema. E isso é extremamente difícil, já que é uma ação que demanda tempo de 10, 15, 20 anos de comprovação de que tu estás utilizando aquela área, aquela determinada área. E muitas vezes, pelo dinamismo da cidade, as pessoas já se mudaram. Os vizinhos, por exemplo, que são uma das partes que são citadas para comprovar se você reside ali realmente há tanto tempo, se você entrou mansa e pacificamente, como o Dr. Alisson falou anteriormente. Tá? É uma das ações assim que mais exige provas e também muito demorada no nosso meio judicial. Ela demanda 4, 5, 6 ou até mais anos até ser deferida a propriedade, o título de propriedade para a pessoa. E no cartório, né, até uma curiosidade que eu tenho, que eu não tive oportunidade de ainda fazer um uso capião cartorial, ele exige todas estas provas imediatas, prontas.
o cartório vai fazer as edições de praxe deles ali, né? Notificações em jornais de grande circulação, chamando as pessoas que possíveis donos ou que residiram naquela propriedade, tentar levantar todas as provas para ver se a pessoa realmente está ali mansa e pacificamente, sem ter usado de alguma forma de violência ou burla de alguma lei, alguma coisa, para se utilizar daquela propriedade. É extremamente interessante isso aí, é bem novo essa inovação judicial, tá? E extrajudicial, por que não dizer também que existe essa possibilidade agora de se utilizar os meios cartoriários para entrar com a uso capião. Ou seja, chega para dar mais celeridade a todo esse processo. Sim, a ideia é esta. O único problema do uso capião é que nós temos que retroceder no tempo para conseguirmos as provas necessárias para hoje entrarmos na justiça. E pelo dinamismo, e infelizmente as famílias, né, se mudam, as pessoas morrem. Por exemplo, aquela pessoa que conviveu ao teu lado durante 20 anos, né, vizinho no caso, seria a pessoa ideal para ser a tua testemunha, para confirmar que tu reside ali há todo esse tempo. E porventura ela faleceu e a família se mudou. E aquele novo morador, seu vizinho, confrontante, já não sabe mais essa informação. Ele não tem mais essa informação, porque ele está ali há alguns meses. E é aí que reside a dificuldade do uso capião. É a prova, porque muitas vezes não se tem os documentos. Os documentos ou sequer não existem. É aí que ele é demorado, porque até que se chegue à conclusão de que realmente você está utilizando aquela área há tanto tempo, mansa e pacificamente, demora. É aí que eu vejo as dificuldades em tentar acelerar esse procedimento, em função da prova. É o que dificulta nesse tipo de ação. E muito, né? Durante a sua primeira resposta, o senhor falou a respeito de consulta ao município, ao Estado e até mesmo à União. O senhor tem como explicar como funciona essa sistemática? Tem. E, inclusive, essa sistemática de consulta a esses entes da federação também no judicial. Também no uso capião judicial. É obrigatório perguntar para o município de Rio Grande se ele tem interesse naquela propriedade. Pergunto através das procuradorias, né, do município, do Estado e da União, se tem interesse naquela área. Todos eles vão responder, olha, não tem interesse. Não tem interesse, tem que vir por escrito, expresso, né, que não tem interesse naquela área. Feito isso, aí também se consulta os vizinhos, né, que a gente diz vizinho da esquerda, da direita, o confrontante, dos fundos, todas as possibilidades ali para confirmar, tá, o não interesse naquela propriedade. Tá? E isso também no cartorial ou extrajudicial é feito, tem que ser feito. Tem que vir a resposta desses 3 entes da federação de que não tem interesse naquela propriedade. Ou seja, a gente costuma falar, quando envolve o judiciário, que é algo litigioso, né? Há um conflito de interesse. Então, nesse caso do extrajudicial, do uso capião extrajudicial, caso um desses entes se manifeste, ele pode se tornar litigioso mesmo sendo extrajudicial. Poderá se tornar litigioso, mesmo sendo extrajudicial e tendo começado no cartório em si, né? Para dirimir essa dúvida, para dirimir esta questão. Se realmente aquele ente, se realmente aquela pessoa tem interesse e se vai dar uma destinação melhor do que aquela que a pessoa que está postulando está fazendo. Tem isso também, né? Porque a função social da propriedade é um objetivo principal. Não se pode deixar uma propriedade sem uma função social, sem uma produtividade, ou afeita para moradia. Ela não pode estar ali desocupada, né? Até porque hoje em dia, com a crise habitacional que nós temos, né, é quase um ultraje ter uma residência por 10, 15, 20 anos desocupada, sem ninguém se responsabilizar por ela, até mesmo uma questão do próprio IPTU, né, arrecadatória, né, porque tendo um proprietário, tendo alguém utilizando essa propriedade, vai gerar este imposto, né, pela sua utilização. E conservação, né, da própria cidade em si, evita acúmulo de lixo,
pessoas que não têm moradia, invasores, né? Afeitas para crime, para esconder objetos de crime, coisas assim. E a propriedade, tendo um morador, sendo utilizada, não só pela sua conservação, imposto, e também pela segurança, né, da vizinhança também. Tudo ajuda em muito, né? Que tenha um proprietário, que ele seja identificado, né? Como utilizador, como proprietário daquela localidade, daquela residência, daquela propriedade rural também. Né? Você está ouvindo o programa Direito em Foco desta terça-feira, cuja temática é uso capião. E nós estamos mais uma vez no escritório Silva Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. Eu retorno para o Dr. Alisson Pinheiro questionando o seguinte: o que se pode entender por posse nova e posse velha? Apesar do fato que nós vamos tratar a respeito de posse nos próximos programas em 2017, mas eu já começo lhe perguntando isto, né? O que se entende por uma e por outra? Isso, a gente escuta muito falar, quem já fez alguma ação judicial, de uso capião, posse, retração, enfim, da posse nova e velha. Posse nova, menos de 1 ano e dia. Posse velha, mais de 1 ano e dia. Gente, isso para quem está ouvindo, mas qual a importância 1 ano em 1 dia, 1 ano menos 1 dia? Para nós do judiciário, passar 365 dias em cima, bem ou mal virou o ano fiscal. Se fechou o ano fiscal, bem ou mal, a pessoa teve a decorrência de 1 ano, todas as suas taxas, toda a sua moradia estabilizada. E 1 ano é o tempo mínimo de estabilização. Então, para ações de reintegração de posse, tudo, a coisa mais importante para nós é, passou 1 ano ou não? A gente pergunta isso, advogados perguntam sempre, tá mais de 1 ano ou menos de 1 ano? Tô mais ou menos 1 ano. A gente é bem taxativo, não, peraí. Tá mais de 1 ano ou menos? Aí o ano entra a posse nova e a posse velha. Porque se passa mais de 1 ano, já se torna algo pacífico. Se é menos de 1 ano, ainda pode ser o período de uma ação judicial, de uma extrajudicial, enfim, toda a parte de comunicação para a saída do imóvel ou não. Então, a posse nova e posse velha é isso. É muito importante saber o tempo correto que está dentro daquela casa. Claro, saber o tempo é ter provas. Para nós, direito, ter provas é muito importante. Muito bem, esta foi mais uma edição do programa Direito em Foco. Nós falamos a respeito de uso capião. E se você que acompanhou esta edição tem alguma dúvida acerca deste tema, você pode mandar o seu questionamento para contato@papareianews.com. Você não precisa ficar atrelado apenas ao tema desta edição. Se tem dúvida com relação a edições anteriores, mande também o seu questionamento. Gostaria de agradecer ao Dr. Alisson Pinheiro pela parceria que se consolidou neste ano de 2016 e desejar um feliz ano novo e que possamos estar juntos também no ano que se aproxima. Mais uma vez, eu que agradeço, inclusive em nome do escritório, já várias vezes eu conversei com quem está nos ouvindo, reafirmando mais uma vez essa parceria para o ano que vem, que a gente possa tentar ajudar o mínimo possível. Não é tanto o auxílio direto, já que eu sempre informo, procure um advogado, procure a defensoria, mas é saber que os direitos mínimos que as pessoas têm, que o direito é de quem o procura. Então, vou desejar um bom fim de ano para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente também, Rodrigo, um belo trabalho esse ano e que ano que vem o trabalho seja em dobro. Muito obrigado por tudo. Doutor Artêmio, da mesma forma, muito obrigado pela parceria e que em 2017 ela possa continuar sendo bastante próspera. Nós aqui do escritório que agradecemos, né, a todos os ouvintes e ao teu trabalho também, Rodrigo, e dizer para as pessoas que esta conversa informal, esse bate-papo, desperte nelas os direitos a procurar aquilo que lhe compete, aquilo que ele pode requerer tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. E no direito tem algumas frases, e dentre elas eu destaco uma, que o direito não socorre aquele que dorme. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas procurem. Esse bate-papo é apenas para despertar nelas, opa, eu posso isso aqui é meu direito. E correr atrás, procurar um profissional, como o Dr. Alisson falou, procurar a defensoria para realmente consolidar o seu pedido desse seu direito adormecido. Tá certo, então. Nós vamos ficando por aqui, desejando por parte da Web Rádio Papareia News, do blog Papareia News, a todos um feliz ano novo e voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Direito em Foco. A todos, uma boa noite, uma boa semana. Você ouviu o programa Direito em Foco.